preparei algumas coisas aqui. Eu trouxe muito embasamento daquilo que eu aplico, mas mais importante do que as minhas práticas são os meus princípios, tá? Então eu queria compartilhar esses princípios e vocês, se puderem fazer perguntas e tal, como eu aplico nesse contexto, a gente pode debater, porque eu fui muito a fundo em princípios, tá? Não tanto apesar de que eu tenho minhas ferramentas, tudo. Eu sei, por exemplo, que tem ferramentas que eu uso que já existem até ferramentas melhores. Agora, então, com inteligência artificial, já começa um negócio que eu também não estou conseguindo acompanhar tanto, estou usando o que eu posso, mas eu sei que às vezes vocês vão ter já uma solução melhor para o meu problema do que às vezes eu já consegui colocar em prática. Então vamos ficar bem à vontade, porque aqui tem gente, com certeza, que aplica vários métodos aí, muitos deles até do que eu vou falar aqui. Então, para a gente começar, a gente vai falar de 5 coisas, tá? 5 pontos ali. Essa já é a parte da introdução, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre vitalidade e vontade, porque tem muita gente tentando aplicar técnica, uma pessoa nem está dormindo 6 horas, no mínimo, então não adianta se a pessoa está mal, se a pessoa está sem energia ou emocionalmente algum trauma, alguma coisa assim, ela vai ter um teto ali, não adianta, tá? A gente vai falar um pouco sobre vontade também, motivação, porque a gente é ensinado a usar as estratégias de motivação erradas. A gente usa autocobrança como estratégia para ter energia, a gente usa senso de urgência fake, né? A gente põe data em coisas que não precisava ser para aquela data, só para meio que a gente fazer, senão a gente não faz, e tudo isso agride a gente. Então isso não é vontade de verdade. Aí a pessoa tem a impressão de que se ela não tivesse aquilo, ela não teria vontade de fazer nada. Né? Então a vontade é outra coisa. Aquilo ali, na verdade, eles chamam de estímulos negativos. Né? Então assim, se botar um chefe com um chicote atrás de você, você vai correr. Aquilo não é tua vontade, né? Mas você teve que fazer por conta disso. Mas as pessoas fazem isso com elas mesmas para elas poderem se manter na rodinha. E isso é ruim, tá? Não é produtivo. Pode ser por um período, né? Na empresa, por exemplo, você coloca isso numa equipe, a coisa anda. 2, 3 meses depois, a galera começa a ter burnout e ninguém aguenta mais. Quem aqui já teve esgotamento mental ou burnout? Isso é. Quem aqui não sabe se teve, mas passou situações assim que de não, às vezes não querer levantar da cama para ir trabalhar, mesmo gostando do que faz. Tá bom, então é isso, tá? A gente tem que falar, vamos ser mais assim, nessa questão da produtividade, a gente tem que trazer esse lado, porque isso que indica a improdutividade, não importa até o que você fez, porque isso não é produtivo, né? Produtividade sem sustentabilidade não faz sentido. É uma doença, né? Outra coisa, sistemas e acordos, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, porque muita gente tem aquela ideia assim, não, eu faço a minha realidade, quer dizer, eu vou para frente, eu vou botar aquilo para rodar e vou fazer. Só que a gente está numa rede, eu fiz acordos com vocês, vocês têm expectativas comigo, eu tenho um papel social, um papel na empresa, um papel na família. Então isso cria tensões e pressões na gente, que a gente não consegue simplesmente fazer a nossa lista de tarefas e sair fazendo uma atrás da outra. Nós somos pessoas numa rede social, né? Não na internet, né? Uma rede dentro da empresa e tal. Aí nós vamos falar de foco e priorização mesmo, então é ali que a gente vai efetivamente trazer, porque sem esses conceitos, nós vamos estar aqui de novo chovendo no molhado. Tem coisas para a gente ver se a gente está nivelado nas premissas, que é o que eu falei dos princípios, tá? E no final, sim, técnicas, ferramentas e plano de ação. Eu até usei um feedback que eu tive lá na empresa, né? A gente fez um treinamento de gestão de tempo lá e tal, e o pessoal queria ver mais como eu faço, né? Então eu trouxe as minhas ferramentas, as minhas etiquetas, minha lógica ali para quem quiser depois aplicar e tal, mas é uma questão mais pessoal. Vamos lá então. Então, só para comentar essa minha história com produtividade e gestão de tempo, principalmente quando eu entrei na faculdade. Porque até quando eu entrava antes de eu entrar na faculdade, eu dava conta de tudo o que precisava. Até eu nem estudava tanto para as provas, ia bem, estava tranquilo. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me envolver com vários projetos voluntários, projetos adicionais e tal, e eu tinha uma sensação de capacidade muito alta. Não, eu dou um jeito. Essa coisa da liberdade, do improviso, isso eu sempre tive. Então eu ia pegando e eu começava a me sobrecarregar, mas eu dava um jeito. Não tinha ainda
uma estrutura familiar para cuidar, não estava na faculdade lá o dia inteiro, então eu acabava conseguindo fazer. Mas eu fui fazendo isso num volume tão grande, porque eu gostava muito de me envolver com esse tipo de coisa, que eu comecei a ter muita dificuldade de conseguir cumprir os compromissos que eu tinha assumido. Então naquele momento a partir daquele momento eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque a faculdade no momento lá começa prova, trabalho, todo dia entregar, né? Você não tem tempo de estudar para a prova, você só tem que fazer aquela prova e já tem a outra e já tem a outra. E eu nunca tinha passado por aquilo ali, foi uma crise para mim, porque eu comecei a ir mal e eu comecei a não conseguir sentir que eu era eu mesmo, porque eu ia bem nas coisas, né? Eu sempre fui bem nas coisas, então ali eu comecei a me questionar nesse sentido, né? E eu comecei a pesquisar sobre como que eu poderia fazer para dar conta de tudo. Eu fui nessa linha, para dar conta de tudo. Eu não pensei em sair de algumas coisas, eu pensei, não, eu quero dar conta de tudo. Então eu estudei bastante sobre isso, e aí, desde como fazer esse plano de ação, como organizar a agenda, tem um curso muito bom na época, eu fui da primeira turma lá do, não sei se quem sabe, do Produtividade Ninja, lá do Seiichi Arata. É um cara que me ajudou demais, né? A gente tinha até contato meio direto, porque era turma pequena, hoje é um cara grande assim na linha de auto-organização. E eu fui muito a fundo, então realmente testei muitas coisas e depois de um tempo comecei a pegar ferramentas e até entrar em ferramenta premium e daí gastei uma grana assim, coisa que não funcionava, ficava frustrado e dava e não dava. Então realmente são muitos anos assim de tentativa de se organizar. E até hoje é assim, na verdade, os sistemas que a gente cria, as ferramentas e tudo, elas são boas até que a demanda aumenta, né? Até que o desafio muda, até que as nossas prioridades mudam. De repente você fica doente, daí perde, tudo começa a ficar bagunçado, então a sustentação do que você preparou também é muito difícil. Então até hoje, lá na empresa mesmo, quem me conhece sabe, a gente está sempre debatendo o que você está fazendo para esse caso aqui e tal, a gente vai melhorando. Então, isso é a primeira coisa que eu acho que é importante, um dos principais aprendizados que eu tive. Isso precisa ser uma área da tua vida, sabe, em algum âmbito, a não ser que a tua demanda não te exija. Porque se a tua demanda não te exige, e talvez algumas pessoas aqui hoje vão falar assim, nossa, mas não preciso disso aí. Por quê? Porque às vezes o que a pessoa faz com a demanda dela, ela consegue fazer. Então não precisa mais do que aquilo. Mas a partir do momento que a tua demanda começa a te exigir, então aí você tem um desafio, que você começa a questionar a tua própria competência. E não, às vezes não tem nada a ver com aquilo. Às vezes é só o teu sistema. Hoje, a forma com que o mundo é hoje, se você não tem um sistema montado para te ajudar com a gestão das demandas, não existe ser humano que consiga dar conta do WhatsApp só. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa abrir mão de confiar tanto na nossa cabeça, abrir mão de tentar confiar tanto no nosso estado de humor, que a gente não se permite ter um dia ruim, porque, eu vou dar um exemplo meu, às vezes eu falo, eu preciso cortar um pouco o café. Não, mas melhor é não cortar o café, porque se eu cortar o café eu vou ficar uma semana meio zoado, e eu não posso ficar uma semana zoado. Então, o que esse pensamento me diz? Eu não posso cuidar da minha saúde por conta das demandas. Então tem uma falha aí. E a gente não pode, de repente, descansar, a gente se sente meio mal se a gente está em horário comercial, às vezes, descansando. E tudo isso é porque, de repente, você não está com um sistema que te ajude a estar tranquilo em relação à tua própria natureza. E isso foi um aprendizado para mim. Então o meu objetivo a partir de um certo momento foi, tá errado isso aqui, na verdade eu quero o contrário. Eu quero dar conta daquilo que me ajuda aos meus objetivos, mas eu quero estar melhor, eu quero estar em contato com essa natureza, eu quero estar, primeiro, melhor de saúde, com mais vitalidade, mais descansado e tudo. E cada vez que acontece uma mudança de patamar ou pessoal ou das empresas do negócio, aquilo pressiona de novo o meu sistema e eu percebo nos meus sensores de autoconhecimento, né? Então, quando começa a aparecer olheira, eu preciso melhorar o meu sistema. Não é que eu preciso melhorar. Eu já sou suficiente. O problema é que hoje eu tenho o mesmo número de horas que eu tinha antes, mas a demanda exige um comportamento diferente que eu não sei qual é porque eu estou confuso. A coisa não está clara para mim, não chega para mim da forma que chegava antes, porque eu sabia como fazer aquilo sem botar tanta carga. Eu começo a fazer um investimento emocional naquela tarefa
exagerado para uma pessoa normal. E o investimento emocional exagerado numa tarefa cansa a gente. E daí não dá tempo de recuperar daquele investimento emocional. E ele vai acumulando até o burnout. Né? Então, isso daí é importante. A gente só coloca investimento emocional exagerado numa tarefa quando a gente está meio perdido, meio confuso, meio inseguro sobre aquela tarefa, o tempo, a competência que precisa exatamente para aplicar ali. Se a gente domina aquilo, a gente aplica aquilo. E aí a gente fica com a nossa energia residual para ser feliz, entendeu? Para estar em casa e tal, aqui com vocês. Então essa é a minha história, assim, com o produtivo, de uma forma mais, eu já estou passando alguns conceitos, mas eu tive essa linha do tempo, né? E não é tão distante, não. Até recentemente, posso dizer assim, até 2015, 2016, eu ainda não estava bom o negócio, né? Mas depois aquilo ali aumentou muito as coisas. Então realmente hoje eu tenho atividades, né? Atividades mesmo, ou gestão de pessoas, ou estratégia, ou operação mesmo, em 5 empresas, mais 2 voluntariados, mas espera aí. Não é como se eu tivesse total lá me envolvendo em um monte de coisa. Não, eu tô lá fazendo determinada coisa, tem os assuntos que chegam até mim, eu vou fazendo e vou interagindo com aquele assunto. Eu não me confundo com a empresa, com aquele negócio. E às vezes as coisas não estão indo tão bem assim, e eu preciso gerir isso bem. Principalmente por conta da responsabilidade com as outras coisas. E eu por isso vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Bom, falando sobre vitalidade e vontade, né? Até botei ali a base de toda a produtividade. Então, primeira coisa, avaliem-se nesse sentido. Só antes, essa folha de vocês é uma folha que não ia dar tempo de passar, então eu falei imprime e entrega. A gente vai ter um momento que eu vou falar de algumas armadilhas e tal, aí vocês podem olhar ali. A ideia é vocês darem uma nota de 1 a 5 em cada uma daquelas frasezinhas para vocês terem noção se aquilo está pegando vocês e vocês terem insights em relação a isso. Mas não é nada importante, não tem prova também, está tudo certo. Então, se vocês não estão dormindo, cara, esquece, entendeu? Não estão dormindo 7 horas por noite. E às vezes não dá e tal, mas por quanto tempo? Né? Então, 7, 8 horas. Outra coisa, alimentação, água, né? Próprios check-ups de vocês, às vezes visão, às vezes está com miopia e coisa, não vai no médico, entendeu? E coisas simples como um banho mais longo, quente, gostoso, para você sentir prazer no banho, para você ter, às vezes, seu relacionamento, tá? Então, tudo isso, ele vai mexer na nossa base de vitalidade, né? Que a gente tem as nossas necessidades atendidas. E as pessoas normalmente vinculadas com produtividade, elas podem, né, tendem a negligenciar as próprias necessidades. Em algum momento, a pessoa está com um sistema bom de produtividade, mas ela começa a vacilar, a procrastinar, ela começa a ter reações diferentes do que ela está habituada em relação a determinadas situações que nem eram tão graves assim. Sabe, quando a pessoa comete um erro, pô, já vem uma raiva além do normal. Então esse tipo de coisa às vezes tem relação com o nosso corpo físico, o nosso bicho, né? Todo mundo tem um bichinho aí, esse bichinho, tem gente que não pode deixar ele passar sono, eu não posso deixar o meu passar fome. O Nicolas é fome também, ó, legal. Então assim, o teu bichinho não deixa ele passar fome, cara. Né? Cara, se eu fico assim, pô, eu já vejo que eu vou ficar 8, 9 horas sem comer, eu já por antecipação eu já tô, cara, o que eu vou fazer? Será que eu consigo uma bolachinha? Porque o meu bicho, ele tá pedindo aquilo. Se eu vacilo com isso, esquece. A cabeça não, ela começa a te sabotar, entendeu? Porque ela ganha todas. Lógico, né? Se você tá bem e aquilo começa a acontecer, não é tanto. Mas é que a gente às vezes não tá bem e não percebe. A questão do sono, ele é uma outra pandemia da nossa sociedade. Porque à noite é onde as pessoas podem ficar no celular, né? Podem às vezes, enfim, sair, né? Ter o social delas e tal, e acabam dormindo muito pouco de forma muito consecutiva. E às vezes a sensação da pessoa é que ela está descansada. Só que tem vários estudos que mostram que o raciocínio da pessoa, por mais que a pessoa fala, não, eu estou melhor do que eu estava quando eu dormi 8 horas. Só que na hora de fazer os testes ali, a pessoa erra mais do que a pessoa que dorme 8 horas ou 7 horas. Né?
E tem algumas divergências de dormir 10, 11, meia-noite, mas assim, não existe biotipo que é noturno que dorme 2 da manhã. Tá? Isso daí já é uma distorção do nosso estilo de vida. Pode ter uma variaçãozinha, eu sou mais noturno, então eu gosto de dormir 11, acordar 7, 8, sei lá. Mas não dormir 3 da manhã e acordar 10 e meia, né? Então é isso daí, com o passar do tempo, né? A gente tem um prejuízo enorme, que aí os nossos sistemas não vão fazer milagre por nós. É nosso compromisso manter o nosso veículo com a manutenção em dia, com óleo trocado, com limpinho, né? Sem cárie, isso aí. Isso que eu vou fazer para vocês em relação a isso, porque eu falei só da parte física, né? Eu não sei se vocês têm onde anotar, né? Não, mas eu acho que tem, não pode caneta. Pode anotar atrás. Talvez só caneta eles anotam atrás. Não tem muita coisa, não vai ser muito texto, mas só para fazer o exercício. Eu falei da energia física, né? Eu falei da energia emocional. A gente tem também a nossa própria energia mental. Vocês já devem ter visto que a gente tem uma limitação, né? Até de informação que a gente consegue trocar num dia. Tem muita gente que é mais introspectivo, não quer dizer que a pessoa não gosta de conversar com as pessoas. Quer dizer que às vezes ela conversar um pouco, depois ela já precisa ficar sozinha. Por mais extrovertido que a pessoa seja, exige esse limite também. E a pessoa... Oi? A bateria social. Quem é mais extrovertido, às vezes esquece disso daí. Ele pensa que ele se energiza quando está com as pessoas. Mas, na verdade, só a bateria social dele é maior. Em algum momento, aquela pessoa social, ela não quer ficar sozinha, na verdade. Porque ela vai sentir ansiedade. E aí ela acha que está se recuperando no social, mas, na verdade, ela está se desgastando, porque ela não está se recuperando, ela ficando com ela mesma. Quem é mais introspectivo consegue sustentar isso melhor, porque não dá conta, né? Tá no lugar ali, ela só para de falar, né? Porque aquilo deu. Então ela acaba se recuperando nesse sentido melhor. Então essa energia, ela também é um pouco emocional e também mental. Porque a gente precisa articular a linguagem, articular a empatia, isso gasta bastante energia. E a outra coisa é a questão do lixo informacional, que são os estímulos, né? Então assim, coisa de notícia, de repente o próprio WhatsApp, é o que você está consumindo de informação, porque aquilo, por mais que você não esteja mais pensando naquilo, aquilo utilizou a tua energia mental e aquilo vai drenar a tua energia mental, dependendo do assunto e do que aquele assunto significa para você. Então, por exemplo, quem gosta de ver Cidade Alerta todo dia, meio-dia, por exemplo, a pessoa tem uma relação com aquele assunto, emocional e mental. Então, isso daí mexe totalmente com a nossa vitalidade, com a nossa vontade, com o passar do tempo. Porque as nossas vontades, elas vão ser um impulso, muitas vezes até instintual, relacionado com essa equação que está dentro de nós. Então a gente vai ter vontade de fazer coisas que vão contra os nossos objetivos, porque a equação está contando um monte de lixo, mais um monte de exageros que você cometeu, menos o que faltou para você, vai dar vontade de, sei lá, tomar 2 litros de coca. Entendeu? Porque a coca me lembra ainda da infância e daí eu tenho um confortinho, mas eu acabo com a minha saúde. Então, assim, a nossa vontade, ela é um resultado de uma equação. Você estudar para onde está a tua vontade vai te dizer as variáveis da tua equação. Não vai te dizer quem você é. Você é uma coisa diferente cada dia. Essa coisa de eu sou isso também, né? Então, a cada dia que passa, você vai construindo isso e a tua vontade vai te direcionando também se está coerente essa tua equação interna. Se por acaso, algum dia, você se encontrar assim, achei que nunca ia chegar, mas a minha vontade, ela está se alinhando com o meu dever, você amadureceu. Você entendeu? Quando a tua vontade vai de encontro àquilo que você deve fazer, e o que você deve fazer foi você mesmo que se propôs e os teus objetivos, pô, não tem nada no caminho, não tem ruído que distorce a minha vontade. Então, isso é essa vitalidade. Então, por conta disso, tá? Esse exercício ele vai posicionar algumas coisas, tá? Então, tentem realmente lembrar ou pensar se ainda não tinham pensado nisso. Pode ser numa resposta só, são 3 perguntinhas, pode ser tudo na mesma, o objetivo não é
Então é aqui, ó, o que, que você realmente quer não é o resultado direto, mas sim o efeito dele, né? Então, imagine que daqui a 6 meses você se tornou uma pessoa super produtiva, seja lá o que isso signifique para você, porque cada um vai ter uma ideia. Descreva como que a sua vida vai ser diferente se você tiver essa habilidade agora, tá? Outra pergunta, vai tudo na mesa, vocês podem responder uma de cada vez ou tudo junto. O que mais essa habilidade vai te proporcionar em sua vida? Escreva mais sobre trabalho, remuneração, amizades, livros, viagens, família, reconhecimento, o que for que vier na cabeça de vocês. E por fim, como que você vai se sentir nessa situação melhorada? Quais emoções que você vai ter diariamente com essa vida aprimorada dessa habilidade? Realmente desejam que a vida de vocês tivesse. Quando ela difere muito do que você está tendo hoje, esse é o que a gente gostaria de criar, né? Lógico, a gente sempre pode querer melhorar, mas o impacto da vida que você colocou ali de 6 meses para hoje, dependendo de quão distante estiver, aí é o alerta. Essa constatação é que é importante a gente ter agora. Porque a gente está falando de vontade. Não é fácil manter uma organização e criar um sistema de priorização. Tá? Não é fácil. Então ele só faz sentido se ele tiver um gap mesmo. Se não tiver gap, tua vida tá ok, não vai para esse caminho porque não vai sustentar, não tem porquê. Porque é um trabalhão mesmo. Você tem que criar uma nova área da sua vida. E você vai colocar nela a complexidade do nível que você precisa. Pode ser baixo, pode ser alto. Tem gente que chega assim, eu posso só usar minha agenda de papel que eu sempre usei? Pode. Se a tua resposta para essas perguntas estiver próxima ali e tal, tranquilo, né? Agora, dependendo das tuas demandas e dessa distância, você precisa se preparar para um período aí de uma jornada mesmo, sabe? Uma jornada de aplicação daquilo e de disciplina. Então começar pequeno, não tentar em uma semana organizar tudo, é uma coisa igual assim, fazer exercício físico. Não é fácil, você tem que manter, é mais importante a consistência do que o impacto, que é uma coisa para a vida, é uma coisa que você vai levar para a vida toda. Então ela tem que ter uma conexão com o estilo de vida que você quer. Mesma coisa para qual a remuneração que você quer ter? Ué, depende qual o estilo de vida que eu quero, o que eu quero construir na minha vida. Aí eu vou atrás. Agora se eu for atrás só com o máximo possível, eu vou trocar minha vida por dinheiro. Agora, se por acaso eu tiver um objetivo adequado para mim, aquilo tem um custo, faz total sentido eu pagar determinados preços que outras pessoas não vão querer pagar, porque o estilo de vida que elas querem ter é outro. Então, isso daqui é um livro chamado The Top 5 Regrets of the Dying. Então, é um estudo que virou um livro, que eles pesquisaram milhares de pessoas no leito de morte, né? E essa pesquisa, ela indicou os 5 maiores arrependimentos que as pessoas tiveram no leito de morte, tá? E o maior disparado era a pessoa não ter feito aquilo que ela realmente queria, tá? Então, esse é o maior arrependimento no leito de morte dessa pesquisa, feita com milhares de pessoas em vários países. Cara, isso é muito doloroso, porque não é o que a pessoa fez e errou. Tem pessoas que cometeram erros horríveis, sabe? Que envolveram, às vezes, morte de pessoas, crianças e tal. Não, peraí. O maior arrependimento das pessoas é o que elas deixaram de fazer. Por quê? Porque a pessoa, no dia a dia, tem essa sensação, às vezes, do tempo meio dilatado, né? A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, que o envelhecimento não chega, e a gente fica à mercê e a gente não tem essa priorização, essa autopriorização, o tempo vai passando e isso pode sim se tornar depois uma questão muito mais séria, de que já foi, né? Que acabou a janela de oportunidade. Então essa visão de vida que a gente quer ter, de compromisso que a gente tem com a gente mesmo e do sistema de priorização, poxa, se esse livro existe, isso aqui é uma pesquisa séria, poxa, então a melhor coisa que a gente pode fazer é trabalhar para não ter esse motivo, né? Então, pô, como que eu faço isso? Eu preciso nutrir o que eu quero fazer e os meus objetivos de uma forma saudável, quanto maior o tempo melhor, no final meu arrependimento vai ser outro, pelo menos, se tiver algum, né?
Então, quem não percebe isso a tempo pode cair nessa estatística, né? Então, é outra forma de sensibilizar um pouco o porquê que a gente vai se organizar e priorizar. Então, por que eu tô em 5 empresas, mano? Será que precisa? Se eu não tiver um motivo pessoal, assim, que eu... Cara, não faz sentido. Porque é um preço muito alto, né? Então, a mesma coisa aqui. Se depois eu falar, caramba, fiquei lá com 5 empresas, 2 voluntariados, e lista de tarefas e um monte de gente, tal, e eu não fiz o que eu realmente queria fazer, que era, sei lá, visitar todos os países do mundo, qualquer coisa assim. Né? Tem muita gente que larga tudo e vai para lá, então são pessoas que estão tomando as decisões. Mas às vezes essas decisões muito bruscas, elas acabam levando a erros muito maiores do que você nutrir um sistema e utilizando essa vontade, esse raciocínio para ir direcionando a tua vida a partir de onde você está. Essa parte do propósito, só para comentar que, pragmaticamente, de novo, não é aquele propósito, o propósito, a gente tem que ter um propósito na vida. Não é isso que eu estou falando. O propósito é o porquê que a gente escolheu fazer o que a gente está fazendo. Então, assim, cada coisa que a gente faz tem um propósito. Qual que é esse propósito? É aproximar a gente dos nossos valores. Então, quando a gente faz alguma coisa e diz que valoriza outra, a gente não está entendendo o que a gente realmente valoriza. O propósito que a gente está tentando atingir tem a ver com o que a gente fez, não com o que a gente diz que faz, diz que quer fazer. Então assim, não, para mim a família está em primeiro lugar. Mas fica todo dia 10 horas da noite no trabalho? Qual que é o propósito dessa pessoa? Está no trabalho, não está na família. Ela pode gostar da família, não quer dizer que a pessoa não liga para a família dela. Mas por trás do que ela escolheu existe um propósito que faz ela fazer aquilo. Pode ser inclusive não quebrar, pode ser o propósito. Eu preciso ir lá para não quebrar. Então, pragmaticamente, quando a gente analisa o que a gente realmente faz, a gente vai entender o que está por trás dos nossos propósitos. E aí a gente pode questionar se é aquilo mesmo, porque às vezes a gente vai querer reciclar esses valores. São valores que vêm da educação formal, que vêm da nossa família, que vêm da nossa sociedade, que às vezes a gente não parou para pensar e só está perseguindo eles e não concorda com eles. Mas eles estão direcionando as nossas escolhas. Então, a partir das nossas experiências, das nossas hipóteses, do que realmente a gente quer, efeitos, aprendizados, mudanças, então a gente vai modificar a nossa relação com os obstáculos e com os desafios. Quando a gente procrastina, é um conflito de motivo, é um conflito de escolha ali. Eu não quero, existe entendeu? Então, conforme a gente vai traduzindo esses comportamentos, entendendo o nosso propósito, a gente modifica a nossa relação com o desafio. Aquilo é parte da jornada. Não tem como eu ir sem ter um contrafluxo, não tem como eu nadar rio acima sem ter a força da corrente contrária. Agora, se eu não quero ir rio acima e ter uma corrente contrária, é um problemaço, tipo, eu quero sair daqui. Né? Por que eu estou nesse rio? Agora, não, se eu quero chegar lá porque tem alguma coisa lá, a correnteza só é parte do... Eu já sabia que ela ia estar ali. Como é que eu vou chegar lá sem correnteza? Eu sou burro de achar que não. Agora, muitas pessoas não estão entendendo o obstáculo que ela tem é um obstáculo para chegar em algum lugar. Ela só tem um obstáculo, ela não tem esse lugar. Então aquilo não faz sentido nenhum, eu quero só aliviar aquilo lá da minha vida. Outra coisa, essa jornada de entender os motivos, ela tira a obsessão dos planos estratégicos e resultados a qualquer custo. Quando a gente quer impor o que a gente pensou na realidade, a gente também está com o propósito distorcido. A gente está com o propósito no nosso ego. É o nosso ego que quer colocar o que ele já pensa na realidade. Então ele tenta distorcer a realidade para a gente se sentir bem. Toda vez que eu estou fazendo alguma coisa realmente na realidade, a resposta que eu vou ter, eu não sei vocês, mas eu nunca tive um planejamento que deu certinho. Nunca, 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 nunca. Sempre que eu vou fazer um plano de ação, ele dá errado. Mas daí eu faço alguma coisa depois com aquilo, né? Se eu fico puto, fico bravo porque ele dá errado, eu estou querendo que o meu mapa da realidade seja mais verdade do que a realidade em si. Então tem um problema de motivo, de novo. O meu valor, ele tem a ver com o que eu penso e não em realmente conviver ali com o desafio real. E aí, isso aí traz uma autoconfiança real, porque a gente entende as nossas intenções, a gente entende as nossas experiências,
quebra essa ilusão do controle, enfim, eu coloquei várias coisinhas aqui. E ela abre espaço para a gente também interagir mais com esses sistemas vivos. Porque a produtividade, no final, ela tem total a ver com você produzir num ambiente grupal. Então a pessoa que produz sozinha, vamos dizer, é o quê? Um programador isolado no quarto. Não é o nosso caso, eu acho. Então assim, para a pessoa realmente chegar no nível de produtividade, ela vai ter que superar essas questões para que quando ela se coloque no ambiente, ela otimize o ambiente. Porque as outras pessoas precisam contribuir com ela. Senão ela não consegue fazer nada. Então a partir do momento que ela tem um sistema de organização e impõe aquilo nas outras pessoas, ela não vai ser produtiva, porque não vai dar certo. Então essa interação ela é importante. E a pessoa não vai conseguir interagir se ela não sair dela mesma. Ela precisa olhar para fora, né? Então, aqui é mais reflexões aí, vocês que se virem. Porque realmente é muito profundo, né? Mas a ideia eu acho que está clara. Aqui eu trouxe uma imagenzinha, parece assim meio pitoresca, mas ela é uma imagem que é também de um artigo científico, tá? Ele é um artigo científico justamente relacionado à nossa fuga experiencial, né? Essa fuga experiencial é quando a gente, sem perceber, inconscientemente ou conscientemente, a gente quer evitar a realidade, tá? Isso acontece por vários motivos. Primeira coisa, eu venho vindo nesse caminho e chego numa encruzilhada. Essa encruzilhada, ela vai me exigir um esforço coerente, mas eu tenho um conflito. Por quê? Porque quando eu vejo o que eu vou precisar fazer, eu vejo que é uma experiência negativa. Eu vou ter que conflitar com aquela pessoa que eu gosto e que eu quero que goste de mim. Ou eu não entreguei, eu não terminei o que eu tinha que entregar e eu vou ter que ir lá e dizer isso. Então aquilo vai gerar um desconforto. E aí eu vou fazer o quê? Sem perceber, eu vou pegar uma tentativa de fugir daquilo. Isso é uma experiência humana, né? Que a procrastinação tem a ver com isso. Quando eu faço isso, eu uso de procrastinação, alienação, fuga da realidade, evitação, desistência. São todas nomes, são estratégias. Cada um vai ter a sua preferida, né? TikTok, enfim, tem várias. É o desvio da acomodação. É o desvio da acomodação, porque aquilo serve como uma anestesia temporária, só que ela não é um conforto. Esse que é o procrastinador sofre muito, né? E eu também também tenho procrastinação. Quando a gente procrastina, é muito pior, mas a gente não consegue. Aquilo volta, né? Então a gente vem para cá e escolhe esse caminho. O que acontece? A gente passa por um desconforto sujo. Então a gente escolheu o desconforto sujo ao invés do desconforto limpo. Não tem conforto. Entendeu? Por isso que o desconforto sujo, ele não tem propósito. Ele só aliviou você. O desconforto limpo, ele é a correnteza do rio. Mas ele tem o propósito. Eu posso não saber. Mas quando eu escolho o desconforto limpo, eu desenvolvo a autoconfiança real. Eu paro de sentir a síndrome do impostor. Porque quando eu escolho o desconforto limpo, depois de ter passado por aquilo, que é uma droga de ruim, não uma droga boa, sei lá. Mas quando a gente passa pelo desconforto limpo, a gente se sente coerente. E tem gente aqui que, a hora que se sentir coerente, cara, vai dar um alívio. Porque você passa pelo desconforto e sente a realização pessoal. Por quê? Porque você fez o que você sabe que deveria ter feito. Mas isso é muito difícil, só que a gente precisa mapear. Então, esse slide ele dá um resumo do que eu falei até agora. Vitalidade, vontade, propósito, motivação por trás, estudar tuas escolhas. Ele vai voltando porque 80% das nossas escolhas podem estar sendo esse desvio aqui. E isso vai tirando a nossa autoconfiança, porque a gente não pode confiar na gente mesmo. Tipo, eu não posso me colocar na situação que eu vou escolher contra os meus próprios valores, porque eu não quero passar pelo desconforto limpo. Tá? Mas tem um motivo de por que você não quer passar pelo desconforto limpo. Você tem que descobrir qual é esse motivo. Às vezes você não quer pagar o preço, realmente, daquilo ali. Tá? E dentro do sistema de organização, existem pessoas que se mantêm no caos, porque organizadas, elas não vão suportar não fazer. Você entende? Tipo assim, se eu me organizar,
e ficar claro qual é a minha prioridade, eu não vou poder ir lavar a louça. Porque às vezes dá vontade de lavar a louça, né? Quando? Quando tem uma outra coisa ali. Só que como eu nem sei aquela coisa, tá tudo bagunçado e tal, então eu só tô lavando louça, tô me sentindo até produtivo, mas é um desconforto sujo. Por incrível que pareça. Então, assim, a procrastinação ela pode ser em movimento. E no nosso caso, eu acho que ela é mais em movimento do que parado. Dificilmente aqui alguém que vai ficar na rede, no sofá e tal. Pode até ficar no Netflix um dia ou outro. Mas no dia a dia, a gente está procrastinando em movimento, gerando desconforto sujo, sendo que o desconforto limpo aumentaria a nossa autoconfiança e tudo, mas a gente não está com aquela prioridade tão clara. Vocês querem estar com ela clara ou não? Isso é uma decisão importante, porque se ela tiver, as primeiras coisas que vocês vão fazer vão ser as mais difíceis, porque elas estão lá paradas, entendeu? Elas estão lá paradas hoje, muitas vezes, né? Então a gente chama de P1, vamos dizer, o P1, prioridade 1, né? A hora que você começa a se organizar, ela pipoca, e você normalmente a pessoa acaba sabotando o sistema de organização dela. Ah, é muito difícil, não sei o quê. Na verdade, ela está, de novo, evitando, tá? Então, coragem, né? Isso exige muita coragem. Essa é uma técnica, né? Que é a técnica dos 5 minutos. Quando vocês encontrarem esses bichos de 7 cabeças gigantescos, eu tive um hoje, eu até falei, caramba, velho, eu não quero fazer isso. Eu não tenho o que fazer, tipo, eu poderia evitar, o problema ia ficar maior. Respirei e tal, fui lá e fiz. Aí depois falei, cara, foi uma droga. Eu cheguei aqui e falei, hoje foi um dia bem ruim pra mim. Coincidência, bem no dia de falar de gestão do tempo. Se fosse um dia bom, seria top. Não, foi um dia ruim hoje pra mim, mas eu fiz. Então eu tô triste e feliz. E essa é a produtividade, entendeu? A produtividade tem muito disso. Você tá triste, tá feliz, beleza. Tipo, E foi uma droga. Eu não queria ter feito. Semana passada teve outra lá, né? Que a gente até teve que demitir pessoas e tal. É o pior dia, cara. Tipo, depois eu choro, fico triste. Eu sou, tipo, empresário. Na hora do vamos ver, cara, é muito difícil. E para demitir, gera procrastinação. Às vezes você demora para demitir a pessoa, porque a pessoa, sei lá, criou uma parcela da casa ali por estar no teu emprego, entendeu? O emprego que você está no emprego. Então, assim, como é que você vai fazer esse movimento? Se tiver na tua lista, você não vai ter como evitar de ver aquilo. Agora, se eu estou muito ocupado, amanhã eu faço, entendeu? Então, essa é uma atividade. Realize apenas por 5 minutos. Então, você se propõe a fazer 5 minutos daquela atividade que você não queria fazer. Se você, depois de 5 minutos, quiser continuar, continua. Se não, para. Cara, isso aí acontece muitas vezes, você continua. Depois que você fez o movimento e está na atividade, sei lá, estudar um idioma, ler um livro. Tem um monte de gente que quer ler e nunca para ler. Então, é só 5 minutos. Quando você vê, eu vou ler um pouquinho mais. Aí você acaba superando a barreira. Então, após 5 minutos, essa é uma técnica que eu quis trazer aqui para dar essa esperança, né? Oi? Ufa, porque dá um alívio assim, não, eu tô falando de peso, mas é possível, né? Então tem um segundo exercício aqui, que é para você, é um textão ali, mas é bem simples, tá? É aqui, ó. O que você não gosta de fazer, mas precisa? Porque agora você vai colocar no papel. Provavelmente essas coisas você talvez procrastine um pouco, mas aqui embaixo, né? Busque perceber aquilo que gera um desconforto maior quando precisa fazer ou que você considera muito difícil. Considere momentos que podem gerar conflitos ou resistências com outras pessoas. E eu botei várias perguntas aqui embaixo. Quais os motivos para você fazer isso? Vale a pena? O que está deixando de fazer para manter essa atividade? Como essa atividade contribui? Eu botei várias perguntinhas ali, mas o objetivo é, pensem, o que vem na cabeça de vocês, coisas que vocês não gostam de fazer, mas precisam. Reservem essas coisas, vocês olhando elas depois, não precisa ser agora, mas essas perguntinhas de baixo, dá para mandar essa apresentação depois, né? Por mim não tem problema. A questão é aqui, ó, questionar ela de novo. Como é que você foi parar aí? Às vezes antes fazia sentido, entendeu? Agora já não faz mais, porque a gente mudou, o contexto mudou, e a gente esquece disso. Não é só porque você fechou um acordo que você precisa manter ele, olha o que eu estou falando. É meio pesado isso que eu estou falando, mas qual que é o ponto? Faça novos acordos em cima dos acordos que você fez ou saia dos acordos que não te beneficiam.
Ninguém precisa manter acordos que não são benéficos para você, mas às vezes você vai ter que pagar um preço, pagar uma multa, né? Mas reacordar as coisas e reorganizar, caso aquilo não faça sentido. Mas às vezes você começou por um motivo, só esqueceu dele. Empreender é isso daí, você fica pensando em desistir 1000 vezes, porque caramba, não vale a pena. Aí de repente, por que eu estou fazendo isso? Às vezes você entende o porquê, depois você esquece. Então isso aqui é uma coisa muito importante. Bom, falando então de sistemas e acordos, né? Confiança e autoconfiança. Primeiro, a questão de você esclarecer, porque agora a gente vai parar de falar dessas premissas pessoais, né? A gente vai começar a pensar no nosso dia a dia. Esclareça, antes de começar o seu sistema de organização, esclareça as suas responsabilidades. Quais são as expectativas que existem sobre você mesmo? Não as que você imagina. Quais são? Ah, esperam de mim isso, isso, isso. Será? Será que não é outra coisa? Será que não é menos? Que é? Esclareça. Outra coisa, os papéis. Qual que é meu papel? Tal papel. O que se espera desse papel? Espera-se um plantão 24 horas? Eu não sabia quando eu entrei. Entendeu? Esclareça. O que é o meu papel? O que são as minhas obrigações de verdade? E o que são os meus deveres? Outra coisa, quais são os meus compromissos já assumidos? O que eu já assumi? Tal horário? Periódico? Tais acordos? Contratos? Tais funções e tais processos? É o meu acordo com os sócios? Esse processo? E rotinas? Dormir tal hora? Tal. Esclareça. Às vezes é um papel, entendeu? Você precisa olhar isso. Uma visão de conjunto. É gostoso, você vai olhar e falar, agora eu entendi. E funciona ou não? Porque depois de você esclarecer, você vai ter um dilema. Funciona isso ou não? Porque às vezes você vai ter lá, eu tenho um papel que me exige estar disponível para clientes durante as 8 horas comerciais. E o outro, eu sou responsável por um processo que precisa de um bloco de tempo grande isolado para fazer. Acabou, não tem como fazer isso. É incompatível. Aí o que acontece? Eu estou tentando terminar o processo, chega o cliente, parei aqui, vou lá atender o cliente, volto porque eu tenho que estar disponível, tento terminar, não consigo terminar. É um conta ali no nosso financeiro lá, né? Eu preciso de um trabalho isolado, de financeiro, e um monte de gente entrando na sala para tirar dúvida de financeiro o dia inteiro. Será que é isso mesmo o trabalho? Não faz sentido. Não é. Não devia entrar ninguém lá. Só se perdeu com o passar do tempo, as pessoas vão entrando, e aí aparece que agora a Giva, que é a nossa supervisora financeira da Enerluz, ela tem que estar sempre disponível, entendeu? Só que ela tem um trabalho que exige concentração, ela não consegue às vezes fazer por conta disso. Só que eu não sei se está claro para ela, mas está claro que não funciona, né? Isso aí não vai funcionar, porque ela não vai conseguir, ninguém conseguiria. Outra coisa, o monitoramento disso, você se perdeu há quanto tempo, entendeu? Quando que isso mudou? Às vezes, as pessoas são elas começam com um acordo claro e vão, deixou, né? Vamos um pouquinho mais. Não, quando vê, a pessoa montou, você está totalmente em função dos objetivos de outra pessoa. Porque você é responsável. Perdeu. Então, delegação e tal, esse slide é isso. Esclareça isso antes de qualquer coisa. Só isso aí já vai tirar um monte de tarefa da tua lista. Mais importante do que criar tarefas numa lista é tirá-las da nossa lista. Tá? A maioria das tarefas que a gente faz não é nós que deveríamos fazer, ou nem é coisa que precisa ser feita naquele momento. Né? Então isso aqui dá uma boa melhorada. E falando de foco e priorização, eu dei um pouquinho de ritmo aqui porque eu vou embora aqui, né? Então tem o limite do tempo, mas a gente vai poder debater, tá? Foco e priorização, a gente quebra o conceito do multitarefas, né? Não, porque tem um caso lá, não, que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, os homens não, essas histórias. É verdade? É verdade. Até que tenha uma tarefa que exige realmente atenção e foco. Aí os dois fazem só uma coisa. Por quê? Porque, cara, é um cérebro, é um foco, a pessoa está produzindo ali. Se ela estiver no telefone, conversando com uma pessoa
e ter que fazer uma análise de um banco de dados, acabou, ela não vai conseguir prestar atenção, tá? Normal. Só que a gente esquece e quer forçar a barra. Então, o empreendedor multitarefas e tal, ele acaba caindo na superficialidade, ele acaba não conseguindo mais fazer coisas com o nível de qualidade que ele conseguiria. Então, aqui eu botei, né, a questão de um momento após o outro, uma coisa de cada vez. Só que eu preciso saber que coisa. Porque se eu escolher as coisas erradas, eu vou começar a ficar ansioso porque eu não estou fazendo. Então, mas a gente precisa entender que é só uma coisa de cada vez. Então a gente precisa priorizar por conta da nossa escassez de recursos, do nosso excesso de opções e, de novo, dos nossos valores, intenção e foco que a gente falou até agora. Meio óbvio isso, mas esclarecendo que é por conta disso que a gente precisa escolher o que a gente vai fazer. Muitos de nós tentamos colocar numa lista tudo que a gente quer fazer naquele dia e daí a gente tenta fazer aquela lista. E aí a gente não consegue, pega tudo que tem naquele dia, joga para o dia seguinte, coloca tudo que eu deveria fazer no dia seguinte. E daí não consegue, daí faz isso de novo. Então, eu falei, é meio óbvio isso aqui que eu falei, né? Mas às vezes não é o que a gente pratica. Por quê? Por causa da nossa escassez de tempo, de acesso, de dinheiro, do excesso de opções, eu preciso priorizar. O número de demandas é infinita. Nós vamos ter que deixar coisas sem fazer que são importantes. Isso a gente precisa aceitar, entendeu? A gente não vai fazer uma lista com tudo o que a gente quer fazer. A gente vai fazer uma lista com tudo o que dá para fazer. E o resto, botãozinho de F. Isso é difícil, bem isso, é difícil. Mas tem alguma outra lógica do que você fazer uma lista com o que dá para fazer e acabou? Você quer fazer uma lista que não dá para fazer lucidamente? Tem uma coisa errada. Então, a gente aceitando isso, o que dá para fazer? Olha essa pergunta. O que dá, então, para fazer? É pouco, gente, é muito pouco. A gente é só uma pessoa, um grãozinho de areia no planeta. Então, quando a gente tem essa humildade de falar é pouco, a gente já entende o principal assunto de hoje. Eu vou ter que escolher, às vezes, pouca coisa. Mas e aí, o que eu faço com o resto? Você vai deixar. Isso aí é bem interessante, as emoções, né, com os primeiros dias disso. Mas é assim. Então, é ali, ó. Nem sei o que tem nas outras portas. Eu só fui naquela e o resto eu perdi. Não deu, azar. Podia até ser melhor lá. Né? Então, assim, bom. Então, você não gerencia o tempo. Você gerencia a si mesmo no tempo. E você faz pouca coisa. Escolher algo é dizer não a todas as outras coisas. Outra coisa muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, toda vez que todo não que você dá, toda vez que você diz um não para alguma coisa, é um sim para aquela outra coisa que você escolheu. Ou seja, se você tem clareza do seu sim, que é pouco, é muito fácil dizer não. Quando a gente não sabe dizer não, é lógico, como é que eu vou dizer não? Se eu não escolhi nada, eu vou negar uma ajuda? Não faz sentido. Se eu estou disponível, eu até não queria tanto, mas a pessoa precisa. Agora, dependendo do meu sim, eu não consigo. O não é eu não quero, eu não consigo. Não dá, por causa do meu sim. E às vezes o meu sim é que eu preciso descansar, é que eu valorizo o meu tempo em casa e tal. Então, esse sim, ele é o meu sim. Às vezes se eu abrir para o outro vai achar ruim. Mas fica muito mais fácil você saber que tem que dizer não naquele momento. E o dizer não, que é você querer fazer pouca coisa, tudo que a gente está falando, ele é a base da priorização, né? Porque eu falei, é 5 empresas, não sei o quê. É o mesmo número de coisas que vocês. É o mesmo, não tem como, não cabe mais, nem no meu dia, nem no de vocês. É o mesmo, não existe. Talvez eu possa ser mais produtivo em alguma coisa, vocês são em outra. Depende, né? Cada um escolheu. Então, dentro dessa lógica, tem gente que está à frente de um país, está à frente de milhares de filiais. Ele também vai ter pouca coisa no dia dele. Quantas reuniões dá conta? O mesmo número.
né? Então ele só escolheu aquelas atividades e não outras. Em conta, né, que a gente tem armadilhas. Então as armadilhas, elas não dependem de nós. Elas vão vir para a nossa direção e esse é o papel que está com vocês. Então vocês podem avaliar depois aí, de 1 a 5, cada uma dessas armadilhas. Elas existem no mundo e elas vão tentar nos pegar e vão dificultar a nossa vida em relação a isso daí. E também tem essas coisas aqui, ó, que são conceitos importantes dentro da priorização. A primeira é o seguinte, ó, a gestão da demanda é tão importante quanto a gestão de tarefas. Então, se você está num grupo que vem demanda para você, não importa se você está priorizando, escolhendo o que você vai fazer, no meio do dia vai chegar uma demanda. Então, você precisa gerir essa demanda. Qual que vai ser o teu protocolo de recepção dessa demanda? Se você não cuida disso, a coisa só vai vir. Você pode se organizar, vai vir uma onda e vai te derrubar. Igual ali, se não tiver uma chave na porta, as pessoas vão entrar, vão te cutucar e eu preciso. E você, pô, mas eu tinha organizado aqui meu dia. Não importa, entendeu? Se você tem um cliente, um chefe, um negócio, entendeu? Então você precisa gerir essa demanda dentro do teu sistema de prioridades. E outra coisa, atenção ao tempo imposto, que tem a ver com isso da demanda também, mas tem coisas que se impõem a você. Eu não sei como é que é o teu trabalho, mas aqui, por exemplo, o superior, o cliente interno, você mesmo, você se impôs às vezes uma rotina matinal, exercício físico e tal, e a tua equipe, né? Falei liderado, nem gosto muito dessa palavra, mas é a pessoa que está na tua equipe. Ela vai demandar você, então aquele tempo é um tempo imposto a você. Isso tem que estar contabilizado. E no fim, quem que fica com o mico? O que é o mico, né? É um conceito dentro da linha de produtividade que é assim, ó, vem uma bucha. Aquela bucha, ela fica, é o mico ali, né? E existem pessoas que são pessoas que se consideram responsáveis, resolutivas, ou a pessoa está responsável por aquilo lá mesmo e não confia que a outra pessoa vai fazer tão bem. O que ela faz? Pega o mico para ela. E ela vai pegando os micos. E as pessoas percebem isso. E aí o que acontece? Só micos jogados para cima. Ninguém sabe mais quem traz aquilo ali, mas surge uma parte dele, outra parte, a pessoa vai lá e pega, e a lista de tarefa dela está cheia de micos, que não tem a ver com o papel dela, não tem a ver com a responsabilidade dela, não tem a ver com nada. Tem a ver que a outra pessoa não está fazendo, às vezes, a parte dela e está jogando para você, tá? Então, observe se no teu dia a dia você é esse pegador de micos aí, né? Isso aí acaba com a tua produtividade. Vem, né? Olha ali. E-mails, WhatsApp, encontro de corredor, responsabilidades, rotinas que eu quero ou preciso fazer, empresas com problemas, expectativas sobre mim, papéis anotados com demandas, novidades, inovações rolando. Agora tem que estudar essa inteligência artificial, tem que fazer um curso tal de gestão. Tarefas de casa e de família, projetos e eventos em desenvolvimento, coisas na cabeça, horários marcados, livros que eu quero ler, vídeos e cursos que eu quero ver, pessoas pedindo horários comigo, o tempo inteiro, demanda de grupo que dependem de mim. Então assim, vai chegar a data, depende de mim, e o grupo está lá esperando o evento, o negócio. Reuniões. Então assim, isso aí é isso aí. Só maio de 2020, só maio. Eu botei coisas que eu lembrei, assim, falei, eu tive isso em maio, tive isso praticamente todos os dias de maio, e eu tive hoje. Hoje eu tive reuniões, hoje eu fiz um curso do almoço, hoje pessoas pediram horário comigo, algumas conseguiram, algumas não. Demanda de grupo, coisa na cabeça, tudo isso eu vivi hoje. Vocês provavelmente também, pelo menos 80% disso. Não estou falando nada fora da realidade aqui. Então, pessoal, o meu modelo é o seguinte. Eu tenho 3 apps, esse aqui eu já quero tentar mudar para o Notion, que é um outro, mas eu ainda estou testando ele. Mas eu tenho 3 aplicativos que podem sim ser papel, mas para mim não faz sentido por causa da inteligência que tem neles, tá? Google Agenda, Evernote e o Todoist. Esse daqui é uma agenda digital. Esse daqui é um lugar para anotações, desenvolvimento de ideias, enfim. E esse daqui é uma lista de tarefas. Esse é o mais importante.
mas esses dois eles fazem com apoio. E por que eu tenho 3? Por causa da natureza de cada atividade. Nesse daqui, eu coloco só os compromissos com horário. Não tem tarefa vinculada, eu só tenho que estar lá, naquele horário. Esse daqui, ele é onde eu faço desenvolvimento de tudo. Notas, informações complexas, ideias, reuniões eu anoto ali. É tudo que exige texto, imagem, áudio, seja o que for. Tudo ali no Evernote. E esse daqui, ó, eu faço gestão de tarefas e prioridades. Por quê? Porque cada nota dessa pode ter várias tarefas. Cada reunião dessa, ou compromisso, pode gerar tarefas antes ou depois, encaminhamentos dela. Então esse daqui, e tem coisa que não é nem nota, nem agenda, que é tarefa. Então as tarefas eu faço aqui, aqui eu faço as notas e aqui eu faço a agenda. E eu tenho uma rotina para lidar com esses aplicativos, tá? Com todos esses conceitos que eu falei até agora. Aqui, por exemplo, é um exemplo da minha agenda dessa semana, tá? Então, eu tenho várias agendas que têm relação com as empresas e eu vou colocando aqui. Basicamente, é isso. Quando eu coloco tudo na agenda, eu sei os espaços livres que eu tenho para fazer as tarefas. Para fazer poucas tarefas. Porque você vê ali, tipo, ó, hoje é quarta, ó. Então, assim, essa aqui acabou que não aconteceu, né? Que é a reunião do PMO. Então, ganhei, só que daí ganhei outras 2 reuniões à tarde aqui. Então, o NK Talks eu tive que fazer com antecedência, porque se eu deixasse para fazer hoje, eu não ia conseguir. Então, aqui eu tenho várias cores, várias coisas, e eu vou adicionando elas. Elas estão sincronizadas no computador. Alguma dúvida em relação a essa, que é mais simples, mas é uma agenda digital. Beleza. Segundo ponto, Todoist. Por quê? Por causa de todas as tarefas, coisas na cabeça, papel e tal, tá? Eu coloco tudo aqui no Todoist. Então, aqui tem um exemplo de como é o Todoist. Tem um menuzinho aqui do lado que eu criei os cadernos, ó, então aqui tem as empresas, outras coisas, e aqui a caixa de entrada. Caixa de entrada é um local onde eu jogo a tarefa quando eu lembro dela, ou quando ela aparece. Se eu não vou fazer na hora, eu jogo ali. E aí, depois disso, eu processo aquela tarefa. Então, eu coloco algumas etiquetas no próprio Todoist e depois eu tenho um sistema de filtro, que quando eu vou preparar o meu dia, eu faço os filtros. E isso daí, por trás disso, tem um monte de coisas. Método GTD, questão de priorização, tríade do tempo, então tem um monte de coisa. Então, eu trouxe aqui quais são os meus filtros diários que eu coloco. E eles, cara, funcionam muito bem para mim. Muito bem mesmo, tá? Hoje foi um dia que eu não tive tempo para nada e eu consegui cumprir com todas as atividades que eu tinha. E a última era entregar o papel ali para imprimir e tal, que terminei aqui. Então, aqui no próximo slide eu tenho alguns conceitos sobre como colocar essas qualificações nas tarefas, tá? Essa parte eu sei que vai ficar muita informação, então eu vou abrir para debate sobre isso depois. E aqui tem uma coisa que às vezes as pessoas não entendem direito, porque elas entendem P1 como prioridade 1, P2 como prioridade 2, P3 como prioridade 3. E no meu caso é um pouco diferente, porque as prioridades, elas não são assim. Por exemplo, quando que escovar o dente é mais importante que atender um cliente? Ué, mas em algum momento você escolheu escovar o dente frente a tudo na tua vida. Então, num sistema de prioridades de 1, 2 e 3, escovar o dente nunca entra, porque tem muita prioridade mais importante. Mas então não é assim, as pessoas priorizam como se fosse uma coisa muito simples. Então, como é o meu sistema de prioridades? O P1, ele só entra quando é um P2 ou um P3 que a data chegou. Então, ele é algo que ganha de todo mundo. O P2 e o P3 e o P4 é que realmente eu uso. O P2, ele é aquilo que é importante. São coisas que vão contribuir com o meu longo prazo, com o meu médio e longo prazo. Então são aquelas coisas mesmo que eu quero fazer, e que vão dar desconforto limpo, e que é longo. Sei lá, se eu quiser escrever um livro, as atividades de escrever o livro vão ser P2, certo? P3, eu digo que é urgente, mas urgente é tudo aquilo que eu tenho que fazer o quanto antes,
mas que não muda a minha vida. Tipo, pagar uma conta. É importante? É importante. No meu sistema, ele é o P3. Então, em algum momento, a data de pagar chega. E esse P3, com data, ganha de tudo. E eu pago a conta. Só que ele não agrega em nada. Eu odeio o P3. Entendeu? P3, só que os P3 existem. Então, eu quero fazer P2. E o P3 é um monte de coisinha. E muita gente só faz P3. Talvez você seja uma pessoa que só faz P3. E aí você não sente que está sendo produtivo, porque o sentir-se produtivo é o P2. Tá? O P1, ele acontece quando um P2 ou um P3 que tem data, chega a data. Aí ele se torna um P1. Ou é uma coisa que é muito séria, muito grave. Tipo o que eu tive hoje. Eu tive hoje um P1. Nem foi para o Todoist. Porque o P1 eu tenho que largar tudo e fazer aquilo. Eu não tenho nem escolha. Tipo assim, vai dar uma merda muito grande. Tá? E o P4, eu quase nunca nem chego nele. Que é aquela coisa circunstancial. De repente, é um livro de ficção lá que você quer ler. Sabe aquela coisinha que não é nem o quanto antes e nem uma coisa tão importante assim, mas que você quer fazer. Ele é o P4. Por que eu estou falando isso? Não é que isso é o certo. Isso é como eu considero para fazer as minhas priorizações. Tá? Então, alguma dúvida nisso? Mas no seu dia a dia você filtra lá no To-Do P2. Isso. P1, P2. Eu tenho uma sequência. Eu vejo primeiro tal coisa, depois depois eu vou montando meu dia. Quando o meu dia enche, eu paro e o resto eu não faço mais. Aí você começa pelo P1, bem em ordem. Eu tenho exatamente, eu tenho uma sequência. Eu vou montando meu dia com uma lógica das etiquetas e dos P's. Tem uma sequência. Então, primeiro eu vejo se tem algum P1. Não tem P1 há muito tempo já. Depois eu vejo outra coisa e outra coisa que eu vou mostrar para vocês. E cada vez que eu vejo, eu vou separando aquele item numa etiqueta destaque. Então, eu vou montando meu dia com base no filtro. Esse filtro para mim é tão bom que eu posso confiar nele cegamente. Eu posso criar a tarefa, eu crio a tarefa conforme elas aparecem e coloco as etiquetas e esqueço. Não ponho nem data. Só ponho data naquilo que tem data. Por exemplo, a data de vencimento daquela conta. Não é a data que eu quero fazer, é a data limite que eu tenho que entregar aquilo lá. E no final tem poucas coisas que realmente têm data. Normalmente são contratos, ou processos, ou acordos que você fez já com data. Eu te entrego isso quarta que vem. Aí você vai lá e põe quarta que vem. E aquilo some. Tem 500 tarefas no meu Todoist. Meu Deus, se eu não lembrar. Tá para quarta que vem se eu não lembrar, não vai dar tempo. Só que o filtro traz aquilo no momento, entendeu? Ele me traz aquilo ali. Então por isso que eu confio bastante. O pessoal já viu ali funcionando e tal. Alguns até estão aplicando. Esse conceito são as pedras e areia, né? Então assim, quando você tem um balde, se você coloca primeiro a areia e depois tenta pôr as pedras, não cabe mais as pedras. Então por isso que o filtro é importante, porque a gente acaba fazendo isso. A gente acaba pegando um monte de coisinha pequena e a gente não consegue caber no nosso dia o que é importante. Agora, se a gente inverte e coloca as coisas importantes, depois a areia se ajusta, entendeu? Você consegue fazer muito mais coisas se você faz o filtro na ordem certa, tendo clareza do P2 primeiro, tá? E aí fala os big trees, né? Então sempre a lista tem que ter pelo menos 3 coisas no dia que são entregas que você vai se sentir realizado ali com aquilo. Isso você consegue montar com esse filtro. Então aqui eu trouxe o filtro, tá? Como eu falei, por que é complexo? Pode ser, para algumas pessoas. Mas se eu não tiver isso aqui, eu não duro 3 dias. Sendo bem sincero, eu já estou usando há muitos anos, né? Se a tua rotina não te exige tanto, simplifica, né? A gente até ajuda a montar filtros mais simples, mas... Então, quais são os filtros e etiquetas que eu tenho, tá? Depois eu vou falar aqui da rotina, do filtro de priorização. Então, quais são as etiquetas? Todas as minhas tarefas, elas têm 4 etiquetas. A primeira delas é o tipo dela. Se ela é uma tarefa ou se ela é uma rotina. E quando ela é um grupo de tarefas, eu criei mais 2, que é um projeto ou um marco, que é um plano de ação mais simples. Um projeto é coisa grande, tipo, eu tenho um evento.
Eu crio o evento como um projeto com data limite, que é a data do evento, e depois eu crio embaixo várias subtarefas, todas elas com tipo de tarefa, não de rotina. E assim eu vou criando. Essa é a primeira etiqueta. Segunda etiqueta, tá? A segunda etiqueta é um qualificador, se é uma necessidade ou uma melhoria. Por quê? Porque necessidade é mais importante do que melhoria. Então isso ajuda demais a gente entender que o que a gente está fazendo atende uma necessidade, resolve um problema, ou uma melhoria, é algo que eu estou indo para frente. Eu preciso primeiro calçar para depois crescer. Quanto mais autogestão, quanto mais segurança eu tiver, mais ousado eu posso ser. Senão eu sou empreendedor aventureiro. Depois eu tenho que fazer, eu faço uns voos de galinha e tenho que voltar porque eu deixei um monte de ponta solta. Então eu faço primeiro as necessidades. Então eu criei essa etiqueta de qualificador. Necessidade, melhoria e vontade, que são coisas que eu quero fazer, ela está em terceiro lugar. Depois disso, eu tenho duas etiquetas que são bem opcionais, só que elas dão um salto de produtividade, que são etiquetas contextuais. Por exemplo, lugar, que é o L, e companhia. Eu olho para o meu dia e falo onde eu vou estar. Eu vou estar na Enerluz. Então, se eu fizer o filtro L Enerluz, tudo que eu só posso fazer na Enerluz aparece para mim, sendo prioridade ou não. E eu tenho companhia. Quem que eu vou encontrar hoje? Pô, eu vou encontrar a Fernanda. Então, se eu criei uma tarefa em algum momento da minha vida que tem a hashtag #CFernanda, e eu tenho uma que é verificar o negócio do Fabrício lá, que ele quer uma consultoria de... Ele já falou contigo. Essa tarefa não ia aparecer porque ela não é relevante para mim, mas eu criei ela e joguei lá com a hashtag. Então eu venho, faço o P2, P3 com data para parará, e tem 4 coisas aqui ser Fernanda. Já faço, aproveito para fazer. Porque senão o que acontece? Eu vou para casa e lembro do que eu tinha que fazer na empresa. Eu vou na empresa, esqueci de pegar o negócio lá em casa. Então essas etiquetas contextuais, elas fazem um salto de produtividade, que as duas primeiras garantiram o meu dia, essas duas outras elas trazem um monte de tarefinha de areia, as areias que vão sendo resolvidas. Aí eu tenho só essas, porque tem um monte de etiqueta que o pessoal faz, né? Mas eu só faço essas, e aí como que eu monto o meu dia? No dia anterior, na noite anterior, eu vou no Todoist, tudo já está com as etiquetas e com a priorização, se é P2, P3 ou P4. Tudo já está lá. Eu fiz isso em algum momento do dia. Eu vou jogando na caixa de entrada, em algum momento eu paro e ponho as etiquetas rapidinho. No final do dia, eu pego e vejo. Faço um filtro. Tem algum P1? Não. Aí eu pego as rotinas, que é uma etiqueta tipo rotina que tem para amanhã. Coloco no meu dia. Por quê? Porque eu preciso fazer as rotinas, sim ou sim. Eu só vou fazer tarefa depois das minhas rotinas estarem feitas, porque é elas que me dão a consistência, eu escolhi elas por algum motivo. Então assim, uma rotina é, por exemplo, fazer exercício físico. Azar, é a minha rotina, eu vou fazer exercício físico. Para eu faltar é um negócio muito difícil, tem que acontecer alguma coisa grave. Então eu ponho a minha rotina. Depois eu ponho as minhas tarefas que tem prazo para hoje. Pode acontecer. Hoje em dia é difícil que chegue uma tarefa com prazo para hoje para eu fazer hoje. Normalmente eu já fiz antes, porque eu vi na frente, né? Então, mas eu vejo se tem, porque às vezes eu tive que colocar uma coisa ontem que era para hoje e está lá. Em terceiro lugar, eu reviso as etiquetas de projeto e marco por data, porque elas normalmente têm uma data mais à frente, mas não vai dar tempo de fazer. Então eu dou uma olhada. Isso aqui está bem organizado? Sabe, então eu vejo, tem o evento da NK, tem outro evento lá do Lives, eu tenho um outro projeto aqui, outro ali. Está bem organizado, eu confio nesse projeto, eu tenho que dar uma olhada nas tarefas dele. Não, tá tudo encaminhado, então eu posso continuar o meu dia. Porque senão eu posso ser pego de surpresa, não tendo mais tempo de fazer algo muito grande. Depois, o nível 5 é o meu dia normal, hoje em dia, tá? Normalmente ele fica aqui. Que são os P2 e os P3 que têm data próxima. Não é no dia, mas é no próximo ou no outro. Então o evento da NK era um P2 que estava um pouco mais à frente.
E eu trouxe ele para segunda ali, consegui fazer com calma. Então, beleza. Dito isso, eu vou para os contextos, que é os de companhia e os de lugar, para colocar no meu dia aquilo que eu vou encontrar com pessoas ou estar naquele lugar. Então tem lá tarefas que é só na NK, tem outra que é só na NEL, tem outra que é em casa. Às vezes eu falo assim, eu vou almoçar no shopping. Eu tenho um monte de coisinha que eu queria ver no shopping. Tem uma etiqueta L shopping, eu lembro de comprar as meias, de comprar os negócios. Entendeu? Porque senão eu ia lá no shopping, ia comer e ia embora e ia falar, esqueci de comprar as meias. Mas tem lá, se eu lembrei em algum momento, no Paraguai, tem etiqueta L, eu vou criando conforme aparece, entendeu? Ó, tem até o L Shopping aqui, tem muito mais ali para baixo, né? Aqui tem um monte de C de companhia. Então, cada vez, agora eu estou começando a pôr nome, underline, sobrenome, porque começa a ter nome repetido. E eu vou criando isso conforme precisa. Depois, aqui normalmente o dia já está cheio, né? Mas os contextos eu olho na agenda, né? Eu vejo na agenda onde vão ser as minhas reuniões e aí eu vejo as tarefas que vão ser lá para aproveitar. Depois disso, eu pego, aí sim, coisas que não tem mais data, porque até aqui tudo tinha data limite, mas a maioria das tarefas não tem data limite, eu só quero fazer, então eu acabo colocando data, as pessoas costumam colocar as datas, porque elas querem fazer naquele dia, e isso é uma armadilha do caramba. O ideal é você não pôr data, porque se você não fizer, você não se sente mal, não precisava fazer aquele dia, pode ser amanhã. Então isso daí é muito importante, porque com o P2, necessidade, e depois o P3, necessidade. Eu começo a colocar necessidades na minha lista. E por fim, P2 e P3, que são melhorias. E o meu objetivo de vida é conseguir chegar no ponto 9 e ficar um dia com muitos pontos 9. Porque o ponto 9, ele é uma prioridade 2, que é aquela que agrega a médio e longo prazo, que é uma melhoria. Então é uma coisa que agrega demais na minha vida. Só que para chegar nela, para eu ter o direito de chegar nela, eu preciso passar pelos 8 itens anteriores por conta das minhas responsabilidades e da minha vida. Não conseguirem fazer o ponto 9, mas não fazem direito da melhor forma possível os 8 itens anteriores. Se você escolher fazer o ponto 7, o ponto 3 vai chegar e vai te pegar. Então, na verdade, do ponto 1 ao ponto 8 é uma gestão de demandas. O ponto 9, daí sim, aí sou eu, finalmente, né? E eu já tive semanas inteiras de ponto 9 puro. Por quê? Porque a hora que eu entendi isso, eu falei, deixa os ponto 9 para depois e pau nos anteriores. Só que tem que estar tudo ali com as etiquetas, senão não funciona. Tá? Mas você usa isso no fim de semana? Sim. Para mim é gostoso. Só que daí eu chego no fim de semana, não tem nada, ó, final de semana. Não tem nada rotina, não tem rotina, não tem nenhuma tarefa. Os projetos estão tranquilos. P2 e P3 com data, tudo para frente. Isso aqui eu não quero fazer. Pronto. Porque eu não preciso fazer aquele dia. Depois que eu resolvi tudo que realmente tem data, eu sou livre. Aí eu posso escolher se eu quero ou não trabalhar naquilo, entendeu? Em qualquer coisa, na verdade. Se eu estou no meu trabalho e eu fiz tudo que tem data, eu posso dar uma olhada e conversar, pensar, entendeu? Eu não preciso realmente fazer naquele momento. Essa sensação é muito positiva e isso aqui proporciona isso, tá? Não sei se eu... Enfim, é muito difícil explicar isso tão rápido, mas eu tô disposto aí. E aí eu coloco essas tarefas, eu vou ver que eu chego no final, terminei aquela lista toda, fiquei com 15 tarefas no dia. Eu pego aquelas 15 tarefas e organizo. Daí sim eu tenho uma técnica chamada time boxing, que eu ponho no meu dia. Vou fazer essa aqui, para eu entender. Eu vou conseguir fazer essas 15 mesmo? Vamos dizer que eu coloco ali, deu 10. Organizo como se fosse assim, tipo, como que o cérebro funciona? Ele tem uma memória de curto prazo e ele tem uma memória de longo prazo. A memória de curto prazo, ela é bem compartimentada. Trabalho, livro, não sei o quê. A de longo prazo é uma bagunça. Tipo, tudo conecta com tudo. Você vai lembrar de uma coisa, lembra de uma parte só. Então, o cérebro funciona assim por um motivo.
a gente pode despender bem mais energia naquilo que está em desenvolvimento. Aquilo que já acabou e que eu tenho que só consultar de vez em quando, ele pode ser um pouco mais largado, sim, desde que eu consiga encontrar quando eu quero. Então, o meu Evernote, como que eu faço? Eu criei um caderno chamado Memória de Longo Prazo, em que tudo aquilo que já acabou ou que eu não estou mexendo naquele momento, eu jogo lá. Sem pasta nenhuma. Pode ser trabalho, pode ser pessoal, tá tudo junto. Por quê? Porque o Evernote, se eu faço uma pesquisa, ele encontra. Por palavra, por coisa, não tem problema. Tudo aquilo que está em desenvolvimento, então lá eu tenho uma nota NK Talks. Eu criei ela e tem a tarefa, fazer a apresentação do NK Talks, com data limite. Eu botei ela para hoje. Eu trabalho no Evernote. Aí eu tô lá no trânsito lá e falo, lembrei do conceito lá de demanda imposta. Eu gravo um áudio na mesma nota. Lembrar de colocar a demanda imposta. Depois eu tô lá vendo um cara mostrou uma foto, que legal, tiro a foto, jogo lá. Paro para preparar, escrevo. Depois, em outro momento, estou conversando com alguém, um insight, escrevo. Quando eu paro para fazer a apresentação, eu tenho, muita coisa que eu teria perdido, porque a gente pensa muito mais do que a gente lembra na hora de fazer as coisas. Então, como eu tenho as coisas, as notas das coisas que eu estou fazendo e as caixinhas estão abertas, eu vou vomitando coisa ali aleatória, e quando eu paro para fazer, cara, aí eu me sinto produtivo, porque eu faço muito rápido. E aí, nossa, fui super produtivo. Não, trabalhei horas naquilo, só que em momentos que não ajudava, entendeu? Então, o Evernote eu uso muito bom para isso. Outra coisa, reuniões. Então, eu tenho uma nota lá, reuniões com a CSC, lá, que é uma área nossa da Enerluz. Todas as reuniões são na mesma nota. Eu só vou botando data, tal, data, vira um linguição, que eu tenho todo o histórico ali das reuniões, entendeu? E daí tá tudo na mesma nota. E aquilo fica ali. O dia que eu não tiver mais na Enerluz, eu vou pegar todas essas notas e vou jogar na memória de longo prazo. Enquanto eu estiver com essa responsabilidade, eu tenho uma nota para essa atividade recorrente, porque quando eu vou ter a reunião, eu dou uma olhada nas últimas e continuo escrevendo na mesma. Então é como funciona o meu cérebro e é como eu montei no Evernote. Que a memória de longo prazo eu lembro da última reunião, mas eu não lembro das últimas 4. O Evernote lembra. Ele melhora o que eu tento fazer naturalmente. E aí o Notion, você acha que você está falando de migrar porque ele é mais... Porque ele já vem com mais recursos, né? Porque o Evernote está meio lento, ele foi vendido para uma outra empresa lá, começaram a... Entendeu? Mas eu uso ele há mais de 10 anos. Mas é o mesmo princípio, né? O princípio de um local integrado em que só ali eu vou trabalhar naquele assunto. E aí eu vou juntando aquelas informações para quando eu vou precisar entregar. Então eu tenho ali livro que eu estou escrevendo, que faz 10 anos que eu estou escrevendo. Mas está tudo ali. As referências, o negócio. O dia que eu realmente, que aquilo chegar no meu to-do-list, que nota boa, mano, eu não ia lembrar nunca dessa ideia, desse outra referência, eu não ia lembrar. Ou ia estar na pasta downloads, ou ia estar no e-mail. E ele aceita e-mail, ele aceita site, ele aceita tudo. Você joga tudo ali. Então é uma forma muito boa de trabalhar. Essa apresentação para o NK Talks no Notion. Pô, legal. A apresentação dele foi no Notion. Olha, nem não sabia. Caminho, assim, Uhum. foi seguindo... Tem curso de inteligência artificial também, você dá um barra, não sei o que lá. O Notion já tem isso, então ele está muito melhor para fazer. Eu não sei, estou estudando ele, mas o princípio é o mesmo, né? O Evernote me atende. Eu só estou querendo o Notion porque eu gosto de aprimorar nesse sentido, né? E aí o que acontece quando a gente coloca tudo ou no Evernote, ou na agenda, ou no Todoist, e aí eu preciso ter um lugar no computador, que é a caixa de entrada de arquivo. O que acontece? É isso aqui, ó. Hoje está assim a minha vida, ó. Eu tenho 0 e-mails na caixa de entrada, eu tenho 0 arquivos no meu downloads, a minha desktop é zerada. E eu tenho, essa aqui são as folhas, eu tenho essas folhas aqui, ó. Na verdade, a folha branca. Ó, isso aqui eu preciso digitalizar ainda, e isso aqui também. Tem algumas coisas lá na sala ainda, né? Lá ainda deixei, né? Mas assim, tudo não está na lista. A tarefa está criada, mas eu ainda não digitalizei. Basicamente, lembrei de uma tarefa,
joga no Todoist, anotei num papel, é um Evernote ou uma tarefa, e aí segue nessa linha. E volto a falar, eu sou um cara, em tese que fala, desorganizado. O esforço que eu tive que fazer para montar isso, para que eu pudesse dar conta. Vocês veem pelo meu jeito, assim, se vocês verem eu, tipo, em casa, assim, tal, é desorganizado. Explica um pouquinho melhor da caixa de entrada. A caixa de entrada, ela é um lugar onde você acumula tudo que é daquilo ali, porque a gente costuma criar baguncinhas, né? Chama ninho de bagunça, né? Quando a gente cria as baguncinhas, os papéis por todo lado, a gente primeiro não lembra o que tem lá, né? E a gente não tem confiança de que tudo está na lista de tarefas. E você não joga o papel. E aí você não joga o papel fora, porque ele é importante, e ele não está na tua lista de tarefas, então teu filtro não funciona, e você fica com aquela coisa lá. Então, a caixa de entrada é, de vez em quando, você pega todos os ninhos de bagunça, teu carro, tuas gavetas, tua pasta downloads, teus e-mails, tudo, e joga tudo na caixa de entrada, ou do Evernote, se ele for uma coisa para desenvolver, ou do Todoist, se ele for uma demanda que você tem que fazer, ou então é uma para falar, organizar de forma mais eficiente para fazer o que precisa. Falamos. Como fazer uma lista de prioridades quando tudo é prioridade? Isso não existe, você não quer pagar o preço de escolher. Como auxiliar na gestão de tempo da minha equipe? Isso eu não falei tanto, posso falar agora no posso falar sobre isso. Existe uma metodologia para gerir prioridades quando literalmente são prioridades na mesma igualdade? Existe. Então aqui. Como exigir da minha equipe a conclusão de algo que tenho certeza que daria tempo de fazer? Como posso guiar? Podemos falar sobre isso também, de equipe, tá? Como priorizar atividades e organizar a agenda? Eu sugeri uma questão aqui. É importante ter a agenda lista para conseguir manter o foco e resolver os assuntos importantes do dia, mas o maior desafio é conseguir cumprir todas as tarefas, mesmo que sempre passando o horário de trabalho. Mesmo tendo uma lista, parece não ser suficiente para conseguir cumprir. Até expressa bem as dores, a gente falou sobre isso. Maior desafio, procrastinação. Falamos também dentro do ciclo lá e tal. Então, pessoal, vou continuar disponível, mas agradeço a participação de todos aí, quem precisar ir embora, para não perder nada, tá? E contem comigo se precisarem também de alguma coisa de priorização aí mais para frente. Valeu. Acho que a forma mais fácil de ajudar a equipe é você colocar a equipe inteira para assistir a palestra do Renan. Eu acho que, assim, não adianta. Acho que toda pessoa que vem com um grande... Ah, vocês estão aí, não sei o que Toda vez que a gente discute métodos, ferramentas, tipo aplicativos, você tem que achar muito um esquema que funciona para você. Tem gente que é do papel, né? Muitos papéis. Tem gente que vai sair do papel. Tem gente que é mais tecnológico, mas acho que o mais importante é você tentar por 5 minutos, talvez, no primeiro momento, e não ficar tentando fazer a coisa perfeita no primeiro momento também. Sim. Toda vez que a gente tenta fazer uma coisa extremamente perfeita, você vai querer escolher as cores das tags, você vai querer digitar tudo em letra maiúscula, e aí você acaba não fazendo o que precisa ser feito, porque você está enfeitando, porque de certa forma você está até fugindo do que você estava tentando fazer ali. Então, acho que como recomendação a todo mundo, inclusive a equipe que hoje está em peso aqui, a gente precisa começar, né? Acho que cada um precisa ter o esquema. O meu esquema é muito meu caderno. Então, o meu Evernote hoje é meu caderno, né? Então, meu caderno é minha vida, não posso perder ele. Então, talvez seja melhor mudar um pouco. Mas, uma das coisas que eu faço hoje, que eu, com a sua ideia, acho que eu consegui melhorar, é que muitas coisas eu mando para eu mesma no WhatsApp. Então, é onde é a minha Caixa de entrada. Que é uma caixa de entrada que depois fica mais difícil de eu me organizar, mas é por onde a gente começa. Então, normalmente eu finalizo com alguma coisa, mas acho que hoje eu fiquei meio impactada. Eu falei, azar, vamos com tudo. Eu já tô pensando o que eu vou fazer amanhã cedo, como que eu coloco em prática, porque Junta os ninhos de bagunça, coloca na caixa de entrada, coloca os filtros naquilo que vão aparecendo nos próximos dias e conforme vai aparecendo as coisas, vai colocando na caixa de entrada e vai embora. E vai, é que é uma questão de consistência. Consistência, não adianta. Porque
sei lá, comprar meias, não sei o quê. Eu falei assim, mas meia pra quem? Era pra mim, eu continuei lá, não sei, nem lembro quando aquela tarefa foi criada, porque eu não sou muito consistente quando se trata de aplicativos. Eu sou bem mais consistente no meu papel, então, só que eu acho que é insustentável o papel, até porque eu fico ali, tipo, preso. Se alguém passar lá embaixo e roubar meu caderno, eu tô na merda. Por isso que eu falei, é um hábito que você vai construir. E, de novo, eu também sou assim. Foi muito difícil constituir esse hábito. Eu só precisei, senão não teria. E eu acho que a principal coisa, e que isso já vem de conversas que a gente teve lá atrás, é a sociedade ela foi mudando, né? A gente foi tendo capacidade de fazer cada vez mais coisas. Antes um contador fazia, sei lá, 10 empresas. Hoje faz 400 empresas. E trabalha mais tempo. Por que ao invés de, com toda a tecnologia, as pessoas não continuaram fazendo as 10 empresas, né? E ter o resto de tempo livre? Então a gente fica nesse turbilhão de atividades e fica cada vez fazendo mais coisas, porque tem mais coisas vindo. E aí eu percebo muito a minha fuga no Instagram, assim, às vezes eu porra, nem quero estar aqui, tô aqui ainda, mas eu quero sair, tô aqui. E vai dando uma agonia, porque então a gente precisa ter a capacidade de perceber que a gente pode não fazer nada, né? Bem como a gente tem um limite de tempo. Então, uma das conversas que a gente teve foi: o tempo não é infinito, não contem que vocês vão poder resolver no sábado, no domingo, porque não é saudável, a coisa se escalona. E a gente poder se permitir não fazer nada às vezes, né? Porque se você está zerado, você zera a cabeça e fica mais fácil. Então, acho que... Oi? Não? Eu sim. O Iago não. Agiva assim.